fala dos supervírus que têm um maquinário tão complexo que antigamente achava que eles eram só células comuns. Olha, o caso dos supervírus é realmente muito fascinante. Supervírus ou megavírus, eles têm esse nome coloquial justamente por essa característica. Primeiro que eles são constituídos de DNA, então já dá a entender por que eles são grandes, né? DNA, necessariamente, ele tem uma dupla hélice, então a cadeia é tão intrincada que ele acaba dando nó em si e continua nesse processo e ele vai só aumentando o tamanho dele. Então é natural que eles sejam grandes por conta disso. Só que o que realmente fascina é as características semelhantes que ele tem com uma célula. E por isso ele é um elo tão importante para o estudo da evolução. Porque você observa ali como as estruturas químicas desenvolveram essa simbiose química e foram gradualmente coexistindo e coevoluindo entre si nesse intrincado orgânico até formar as estruturas vivas que a gente conhece hoje, que a gente interpreta e entende através da teoria sintética da evolução. Observa os processos de herança, de modificação, toda uma dinâmica populacional, e vieram tudo desse mundo de RNA. Mas como é que a gente sabe que esse bicho é um vírus e não uma bactéria, por exemplo? Bom, primeiro que lembra do vídeo que eu falei sobre prions? Então, alguns vírus, eles têm a capacidade de utilizar proteínas para formar uma cápsula. E essa cápsula faz com que fique muito difícil de se utilizar compostos como antibiótico para combater ele. Por isso que antibiótico só é dado para bactéria. Mas aí o que é que acontece? Essa proteína, ela já deu ali os parâmetros primordiais para um manto celular. Porque o que é uma célula? Ela tem uma membrana. E essa membrana seletiva, ela tem um lado hidrofílico, um lado hidrofóbico, para poder separar e dizer eu quero que esses compostos entrem e esses outros não. E nisso, a gente, não só essa semelhança foi observada, como também ao olhar internamente nesse vírus, eles possuíam também uma espécie de organelas primordiais. Do mesmo jeito que ele tinha uma espécie de membrana primordial, parecido com uma célula, ele tinha organelas primordiais, parecidas com o que a gente conhece hoje, como ribossomos. E por isso mesmo que ele é um elo tão importante para o estudo da evolução. Porque, por exemplo, se você corta transversalmente um tronco de uma árvore, você observa aqueles anéis cronológicos da evolução daquela planta, desde o momento que ela nasceu até o momento que você cortou. Então você vê os períodos chuvosos, os períodos de seca, se teve algum incêndio, se ela sofreu alguma doença. Da mesma forma, a gente faz isso com as células. A engenharia genética permite a gente destrinchar o ribossomo e estudar ele desde a sua origem. Então, dá para perceber, por exemplo, que no mundo de RNA, esses RNAs primordiais, eles estavam junto ali com outras proteínas complexas que, consequentemente, devido às suas estruturas tridimensionais, foram se agregando e formando geometrias ainda mais intrincadas. Essas geometrias permitiram a leitura corporal deles, a própria replicação e uma produção de novas proteínas. Esse processo continuou de maneira constante para permitir essa diversidade que a gente tem hoje. Então, eles são extremamente importantes para o estudo evolutivo por causa disso, porque dá para ver esses detalhes evolutivos primordiais. É a mesma coisa de você se perguntar, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O vírus ou o RNA? Então, o ovo veio primeiro porque a galinha demorou muito tempo para surgir, né? As aves demoraram um bom tempo, foi um processo de diversificação longo ali do ancestral comum do réptil. Então, réptil já colocava ovo, anfíbio já colocava ovo, o ancestral comum do anfíbio, o ancestral comum do peixe
tinham processos primitivos que parecem ovos. E por aí vai. Da mesma forma, a questão dos vírus. Quem veio primeiro? O RNA. A evolução gradual desse RNA, numa simbiose química, num mar de proteína, permitiu com que eles se aglomerassem e formassem estruturas tridimensionais tão dramáticas que elas tivessem reações físico-químicas inimagináveis, permitindo que essa constância de padrões se perpetuasse, de tal maneira que, à medida que um sistema desordenado vai aumentando sua entalpia, a entropia vai diminuindo. Ou seja, se aquele sistema está muito desordenado, consequentemente, pelo padrão de desordem que ele está gerando, pequenos focos de ordem vão se formando. E nesses pequenos focos de ordem, eles vão reverberando mais desordem dentro do sistema. Isso naturalmente vai fazer com que formem estruturas complexas. E essas estruturas complexas vão dar o vislumbre que a gente tem hoje.